Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é Antônio Everton. Dr. Antônio Everton é advogado e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo e ex-presidente do CONDEP. Seja bem-vindo, Everton. Muito grato, agradeço o convite, Martim. A alegria toda é minha de recebê-lo mais uma vez aqui. Muito grato. Eu estou muito preocupado. Pois não. Eu sei que eu o chamei aqui por uma razão. Você é especialista em sistema prisional brasileiro. Teve uma larga experiência como advogado e muito mais, membro da Comissão de Direitos Humanos, também como membro do CONDEP e outras experiências nesse assunto. Sim. A minha preocupação são de duas naturezas. A primeira questão diz respeito com a quantidade de pessoas presas, se isso é normal, não é? E a segunda, em que condições essas pessoas se encontram encarceradas. Porque os encarcerados de hoje serão as pessoas livres de amanhã, como eles voltarão para a sociedade. Então, começando com a primeira questão, o seguinte: como está a situação do sistema carcerário? Está saturado, não está? Está normal? Enfim, qual a sua avaliação geral sobre esse tema? Bem, o sistema prisional brasileiro sempre foi complexo. Nas questões de atendimento com o próprio encarcerado, questão de saúde. E a superpopulação. Dentro da superpopulação, o que eu posso dizer para você é o seguinte: o Brasil era o terceiro na classificação mundial em população carcerária. Terceiro ou quarto? Era o quarto. Quarto. Perdão. E agora é o terceiro, porque já ultrapassou a Rússia. A Rússia tinha 671 mil presos, o Brasil tinha 611, era uma diferença de 60 mil. Hoje o Brasil tem 711 mil presos. Os Estados Unidos, que é o primeiro, tem 2 milhões e 260 mil, e a China 1 milhão e 760 mil presos. Né? A Rússia tinha 611, agora o Brasil ocupou o lugar. Então o Brasil é o terceiro em população mundial de carcerados do mundo. Né? Isso é alarmante, né? É alarmante, mas nós temos que pensar também que hoje São Paulo, que é onde os crimes mais acontecem, onde o sistema populacional carcerário é o maior de todos, nós temos no Brasil hoje 700 mil encarcerados, 1/3 desses encarcerados estão em São Paulo. Estão em São Paulo, você imagina. Então você vê que também cresceu muito a população paulista e o sistema carcerário não consegue absorver. Isso porque nós temos ainda, o que está livrando um pouquinho, são as audiências de custódia, que estão liberando em torno de 40%, mais ou menos, daqueles que vão como primário de bom antecedente e presos em flagrante, ou também que não têm a primariedade de bom antecedente e voltam para o sistema. E o que acontece, Martim? Essa superpopulação na cadeia, ela gera problemas das maiores significâncias para o Estado, como, por exemplo, as doenças no interior do cárcere. Mas antes de falar sobre isso, vamos continuar explorando um pouco mais essa questão desse número. Então, eu queria perguntar a você, a que se deve esse número excessivo? Eu acho que é excessivo você ter a terceira população carcerária do mundo, considerando que China tem 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, e os Estados Unidos tem quase 400 milhões de pessoas, quase o dobro, não chega a ser o dobro, mas 1,5 vezes a população do Brasil e uma economia 10 vezes maior. O que leva a ter tantos encarcerados no Brasil? É a Operação Lava Jato? Poxa, seria muito bom, né? Eu ia ficar feliz de dizer que tem mais de 1/3 preso na Lava Jato. Mas o que acontece é o seguinte: o tráfico de drogas, mesmo com a mudança dessa nova lei, permitindo o usuário, não criminalizando o usuário, apenas advertindo, colocando como crime de menor potencial ofensivo, dando apenas medidas socioeducativas, não encarcerando, aliviou um pouquinho, mas o tráfico de drogas é o primeiro lugar em aprisionamento no estado de São Paulo, hoje. E o segundo em roubo. O crime contra o patrimônio é crime muito... contra o patrimônio, Depois vem o crime contra a vida, acidente de trânsito, que também hoje está levando muita gente para levando, com o homicídio doloso, vai aumentando proporcionalmente. Eu pensei que não estava sendo levado muito a sério esse negócio. Está levando, porque quando você conta o sistema prisional, mesmo que a pessoa fica presa 1, 2, 3 dias, ela ingressou no sistema. Ingressou. Quando ela já sai em liberdade, ela não ingressou no sistema. Então, toda essa contagem faz parte do sistema prisional. As organizações mundiais, elas preveem que para ter uma boa relação entre o Estado e o preso, seria o ideal 144 presos para cada 10 mil habitantes. O Brasil hoje
100 mil habitantes, perdão, 144 para 100 mil habitantes. Eu comecei a fazer a conta aqui. Para 100 mil habitantes, é que são muitos números. E o Brasil está com 306 presos para 10 mil habitantes. Você vê que é mais do que mais que o dobro. Mais que o dobro, né? E por isso, é a cultura do aprisionamento? Não é isso, porque tem a audiência de custódia que, né, não deixa isso acontecer, desafogou. Né? Mas é o número de crime mesmo. Você percebe todo dia aí nos jornais, você vê em todas as grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, você vê a quantidade de pessoas sendo furtadas, roubadas, né? Ninguém tem mais sossego. São os crimes que acontecem à luz do dia, as chacinas que acontecem, as violências praticadas por N motivos. Há estudiosos que dizem que é o problema social, desemprego, que causa o desespero nas pessoas e fazem com que elas cometam crime. Eu acho que isso não é tão lógico. Nós tivemos uma palestra que você participou aí de um grande catedrático português, que ele dizia, professor Vera Cruz, Eduardo Vera Cruz Pinto, né, que colocou isso com uma certa simplicidade, né, que nem todos os julgadores eles se atentam para as condições sociais, né? Se atentam mais para as condições jurídicas, embora a nossa ciências jurídicas e sociais, né? E alguns são ortodoxos na sua determinação. Então preferem o aprisionamento do que a tentativa de jogar esse indivíduo na sociedade para que ele possa se recuperar. Agora me diga uma coisa, quem você consegue, na verdade é o seguinte, mudando um pouco a pergunta, mas sendo a mesma, mas mudando um pouco, para ficar mais compreensível a pergunta. Sim. Há uma afirmativa corrente, aqui nesse programa já se fez várias vezes, que a maioria desses aprisionados são pretos, pobres e periféricos. A juventude está sendo aprisionada basicamente em torno da questão do tráfico e os crimes conexos a ele. Isso procede, na sua opinião, ou não? Olha, Martim, eu não posso te quantificar porque... Não quantificando, mas... mas normalmente quem apresenta números que deixam realmente as pessoas impressionadas com essa afirmação, né? Uhum. Pobres, negros, prostitutas e tal. Mas eu tive a oportunidade de ser presidente do Conselho das Execuções Criminais, junto da comunidade de São Paulo. Fiquei 2 anos como presidente, hoje é uma colega nossa lá, a doutora Valéria Balassoni, que é a presidente, e eu fazia constantemente... visita em presídios, em penitenciárias, em CDPs e centro de ressocialização. E o que a gente vê não é isso. Não é isso. Realmente estão pessoas brancas, pessoas bem de vida, pessoas bem apessoadas, que também engordam esse número. Eu não acredito nessa proporcionalidade de negros, de pobres, eu não acredito. É claro que o volume é maior, porque numa sociedade que você pode chamar supostamente educada, é difícil migrar para o crime, porque a pessoa já tem um amparo social, um amparo familiar, não vai procurar se defender. Mas pessoas que têm educação, que têm uma certa escolaridade, que têm educação familiar, elas não migram para o crime. E você vê que a maior parte das pessoas que moram em favela, que moram em comunidades, hoje chamadas comunidades, são pessoas de baixo poder aquisitivo. Então, se fôssemos colocar tudo a criminalidade em função do problema social, então teríamos que abrir mais 2.500 presídios. O que eu acredito, na verdade, é o seguinte, isso é uma crença minha, pode até refutar se eu estiver errado, mas é uma crença minha, a gente está num diálogo. Sim. Eu acho o seguinte, a base da sociedade é a família. Se a família está desagregada, se você tem um problema que na família desagrega esse núcleo, o resto vem por consequência. Então você vê famílias, vamos dizer, bem estruturadas, mas até com baixo poder aquisitivo, onde os filhos estudam, trabalham, e não há uma incidência. Agora, se você alia esse fator, a família desagregada, desestruturada, com a miséria, eu acho que onde a miséria entra por uma porta, a criminalidade sai por outra, numa família há a oportunidade, porque você não tem pai, você não tem mãe, juntos. Bem, Martim, isso realmente é um problema social, né? É então, um problema social que acaba respingando no sistema prisional, isso não tem dúvida. Mas a quantidade que se fala de negros e mas eu estou falando isso no geral. Não é verdade, né? Isso, alguém pode apresentar um número num eventual debate
nos presídios que nós visitamos, é lógico, você vai visitar um presídio de São Paulo, vai visitar um presídio no Agreste, no Sertão, do Nordeste, dos Estados do Norte, do Amazonas, são outros comportamentos sociais. Ali realmente faltam uma série de coisas. A desagregação familiar, ela tem um cunho social. E é claro que você desagregando a família, mas você tendo no seu seio pessoas que foram educadas não é culturalmente através de escola, através das amizades, valores, né? Dos valores, aquela escola de princípios, essas pessoas nunca vão para o crime. Eu tive a oportunidade de fazer umas incursões há tempos atrás, na Cracolândia, com o padre Júlio Lancelotti, na época, o desembargador Malheiros, isso há vários anos atrás. E nessas incursões eu cheguei a encontrar pessoas que eu não acreditei no histórico de vida. Pessoas que tinham cursos superiores, encontrei até um comandante, que foi comandante de Airbus, de uma empresa aérea brasileira, que eu não vou declinar o nome por questões éticas aí. E eu conversei com ele, tive a oportunidade de conversar com a família também. E a família falou, chegou um determinado momento, a própria profissão dele, ele tinha um certo temor, ele começou a entrar num processo que ele acabou indo para a rua, que ele falou, minha vida é no ar, eu vivo no ar, eu posso cair e morrer a qualquer momento, posso levar um monte de gente comigo. Então eu não vou fazer mais nada disso, largou família, mulher e 3 filhos e foi na Cracolândia. Surtou. Se surtou. E conversava naturalmente comigo e com outras pessoas que estavam juntos. E eu fiquei impressionado. Como um dentista que eu também conheci na Cracolândia, que também largou, um dentista de bom padrão, que falou, eu não vou trabalhar mais. Simplesmente deu um up dentro do cara que ele resolveu vir para o red. Ele simplesmente ficou vermelho na vida dele e falou, acabou, rompeu com a vida. Então nós temos várias coisas dentro da cadeia, que você, se for conversar socialmente, você vê que existem pessoas inteligentes e que te chocam com a história de vida deles. É interessante isso, né? É. Interessante, porque eu sou da suposição que as pessoas com família mais bem estruturada, que a família é a célula máter da sociedade. Sim. Com uma família mais bem estruturada, o que eu quero dizer não é pai e mãe junto, não. Isso não, pode estar junto, mas tem um conflito terrível. Estou dizendo assim, a família, mesmo que os pais sejam separados, por exemplo. E família hoje em dia tem inúmeros tipos de família, né? Estou falando assim, onde há amor, onde há valor, onde o pai, a mãe, a companheira, o companheiro, enfim, seja quem for aquela unidade familiar, tem amor, respeito. Eu acho que isso colabora muito para a pessoa. O filho que você pede para ir para a escola, procurar você se importar com alguém. Isso que é importante. Não importa que a pessoa é separada, viva com um companheiro, com a companheira, não importa isso. O que importa é existir o respeito e o amor. Eu acho que isso ajuda a criança a progredir e talvez evite muito. Um dos fatores é evitar o crime, né? Não, isso sim. Tanto que hoje a própria lei, no direito civil, já fala sobre direito de família sobre a guarda compartilhada, Exato. Justamente para não ter um rompimento dessa unidade de criação, né? Embora a mãe, às vezes, hoje, com a mulher, não o apoderamento feminino, mas com a mulher já tendo outro tipo de atividade, às vezes o próprio pai cuida do filho, ou a mulher cuida do filho, o pai fica com a criança, ou o pai trabalha. E há outras formas de família. Há outras formas de família. Mas o que eu vejo, assim, socialmente falando, é a escola pública. A escola pública hoje, ela desceu muito de nível. Não, aquilo virou um galinheiro. Exatamente. Então, muitas boleiro pessoas, de estudante. Exatamente. Muitas pessoas boas, muitas famílias que criaram boas crianças, que acabaram se contaminando com a população de escola, de baixo nível intelectual, com problemas sociais, e que chegam na escola, batem nos professores. Não, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Agora, veja o seguinte, Everton, só para encerrar esse bloco, um comentário adicional. 2 anos atrás, os alunos secundaristas fizeram greve para melhores condições de ensino, para ter uma escola decente. Ainda é reprimido pela polícia. Como é que pode um negócio desse? Em vez de investir nisso, não investe em outro tipo de coisa, né? Você está dizendo, no caso da polícia, investir na repressão. Não, o Estado, estou falando do caso do Estado. O Estado Tá. mandar a polícia para cuidar do problema estudantil. Isso é um absurdo, não pode, na minha opinião. Estou falando por mim, não estou botando palavra na boca de ninguém, porque eu tenho mania de falar assim meio enfático, parece que estou empurrando. Eu gostaria de conversar com você, Antônio, sobre as condições carcerárias que essas pessoas se encontram presas. Quero dizer, você prende hoje uma pessoa, ela fica a determinado prazo de tempo e sai, volta à sociedade. A proposta de todo o sistema prisional, pelo menos em tese, é melhorar essas pessoas para que elas não cometam crime. Pergunto, como é a vida lá dentro?
Bem, Martim, eu tive a oportunidade de falar em outras épocas, eu até chamei de masmorras. Que realmente a pessoa que comete um crime aqui fora, ela é levada para o sistema e quando ela entra, depois de todo o trâmite do inquérito policial, o trânsito julgado da sentença ou prisão provisória, ela fica à mercê de um novo estado. Você sai do estado onde você cometeu um crime e vai para um estado onde o crime é o estado. Por quê? Quando você entra no sistema prisional, já se fala que eles vão cantar a entrada da pessoa. Entrou um 157, um 213, entrou alguém. Ele entra no raio. Quando ele entra no raio, tem lá Peraí, o que é 157? O 157 é roubo, 213 estupro, 155 furto, ele canta 121, o crime, 121 matar, 171 estelionato. Tá, e o que é raio? Só para o pessoal de casa entender. O raio entender. é onde ficam as celas. O raio são onde ficam as celas. É o pátio, a convivência. É onde fica a convivência. Lá eles costumam chamar de barraco, onde são os lugares que tem para 26 pessoas, ficam 70. Então, para aí você já viu o que é a superpopulação carcerária. Existe um negócio chamado Hilton Hotel de prisão? Existe, imagina, existe. Não, que o pessoal fala aí, eu só queria esclarecer isso. Não. Você que já frequentou, não como advogado. Ainda bem. Ainda bem, né? É Hilton Hotel? Você vê, Martim, olha, a LEP prevê, a penitenciária, que tem as pessoas que cometem crimes mais perigosos, crimes que são apenados com penas mais altas, que tem trânsito julgado, as penitenciárias teriam que ter, pela LEP, uma cela de no mínimo 6 metros quadrados. LEP é Lei de Execução Penal. Lei das Execuções Penais. Isso não acontece. Na própria penitenciária do Estado, você tem 7, 8, 10 pessoas em 6 metros quadrados. Tem tanto feminino como masculino. Mas os CDPs, que seriam em torno de 250 presos por raio, 760 no total, dependendo do tamanho, eles não são padronizados. Alguns são padronizados como CDPs, o centro de ressocialização é uma coisa, a penitenciária é outra, hospital penitenciário é outra, RDD é outra coisa. Só tem um presídio de regime disciplinar diferenciado, que é em Presidente Bernardes. Então, o sistema, quando a pessoa entra lá dentro, ela está tutelada pelo Estado. O Estado somos nós temos a responsabilidade por quem está lá dentro. E, na realidade, quem cuida são os agentes públicos que fazem isso. Lá dentro, quando a pessoa ingressa, ela já fica subordinada às leis, os regimentos internos do presídio. O que é o regimento interno? Não só a cartilha de disciplina colocada pela administração penitenciária, como a disciplina também implantada pelos próprios presidiários. Que lá tem o fulano de tal que manda, que é o chamado faxina. O faxina é o cara que toma conta, que quando o advogado vai se entrevistar com o preso, ele tem que pedir autorização não só para o sistema penitenciário, mesmo como advogado, como tem que pedir para o faxina. Quando você chega na viúva, que é uma parte que tem dentro do raio, para entrar, para ingressar, para conversar com o preso, para não entrar no convívio, você precisa de algum documento, ou precisa saber de alguma história que aconteceu para fazer eventualmente uma defesa, ou fazer uma ação rescisória, alguma coisa nesse sentido. Você entra, vai conversar com o preso, ele fala, olha, tem que perguntar primeiro para a pessoa, escuta, eu quero falar com o fulano de tal. Você tem que pedir permissão para o encarregado daquele raio naquele dia. É o chamado faxina. O faxina é que vai chamar, aí chamam delicadamente, ninguém chama por nome, né? É uma coisa absurda, é não nominar as pessoas. O cara fala, ó, chama o ladrão fulano. A linguagem interna, chama o ladrão, fala com o ladrão. Mas desculpe, mas o ladrão João, por exemplo. O ladrão João, não, fala com o ladrão, às vezes até por número. Fala com o ladrão da 12 lá, o caolho não sei da onde, eles nominam as pessoas da forma deles. Então a pessoa que nunca ingressou no sistema, ela se choca num primeiro momento. Porque você sai de um lugar onde você cometeu um crime, você vai ser teoricamente ressocializado, e quando você entra num lugar, você tem apenas na sua cela que você vai ficar um lugar para você fazer as suas necessidades. Você tem uma alimentação de péssima qualidade, que eu vistoriei alimentação nesse sentido. Eu falo, você tem 4 refeições por dia. Eu não gostaria de ingressar um dia para comer uma refeição daquela, entendeu? São refeições absurdas, que você come meia linguiça, meio ovo, você já viu isso dentro de uma marmita com arroz e feijão. E às vezes azedo, macarrão, isso não é mentira, isso é verdade. E quando você vai lá e procura eventualmente fazer uma denúncia, as pessoas não estão interessadas para isso. Por quê? Existe um clamor social de que o preso ele tem mesmo que ser vingado. Ninguém pensa na ressocialização. Pensa na vingança, no crime que ele cometeu.
E aí alguns figurões da sociedade, que você conhece tantos, que falam, lugar, bandido bom é bandido morto, o preso tem que ficar lá dentro, tem que sofrer mesmo, o preso não tem que comer, o preso não tem que tomar banho, ele tem que aprender porque ele fez aqui fora e tal, tal. Existe um nicho da sociedade que faz esse tipo de coisa e redunda lá dentro. Porque lá, os agentes penitenciários, na minha ótica, eu não sou professor de agente penitenciário, mas os agentes, eles se melindram com pouca coisa. Às vezes, quem nunca ingressou no sistema, ele não está acostumado com aquela disciplina. Então, ele entra lá, vai para uma inclusão, fica 12 ou 20 dias, às vezes, na inclusão, para começar a receber visita, e quando ele sai no mundo perdido, vê aquele monte de gente lá pedalando, que eles falam, que é andando no raio de um lado, andando para o outro. Até o layout é propício para você enlouquecer, porque se você ficar dentro da sua casa, andando para o seu quintal, vai no fundo e volta, você enlouquece, né? Então, ele fica meio perdido. De repente, ele olha com um olhar não muito simpático para alguém. É normal, você pode acordar de mau humor. Você acorda de mau humor, você olhou para alguém, que se você olhou para alguém, você já é advertido. Se você é advertido como preso e você exerce o seu direito de resposta, o direito constitucional de defesa, né, você ali fala assim, olha, eu não leio, ou responde, vamos traduzir para o genérico, para o agente, você comete uma falta. Que a falta depois ela é analisada, se ela é falta grave, se ela é falta leve, e que acaba repercutindo, inclusive, na sua progressão, né, de pena. Às vezes uma porcariazinha que você cometeu lá dentro, você tem a sua pena regredida, às vezes, num eventual benefício pedido, né? Então, você vê o conflito da sociedade. Então, vai falar, então vamos botar um preso, vamos dar lá o Hilton para ele, um hotel 5 estrelas. Não, ele vai ter que cumprir a disciplina dele. Eu acho o seguinte, minha opinião, você paga preço de Hilton para ele, mas o dinheiro fica na metade do caminho. Isso é uma coisa diferente, né? Você tocou num assunto interessante que uma coisa vai puxando a outra. Quanto custa um preso no Brasil? O preso no Brasil ele custa de R$1.000 a R$5.000, dependendo da região. Em São Paulo, um preso custa R$1.450. As pessoas ouvem isso e falam, puxa vida, custa R$1.450. É muito mais caro você manter um preso do que gastar R$400 no sistema de educação, né, com escola. Esses R$1.500, na realidade, ele está diluído entre salários dos agentes, comida, luz que gasta, tem um desperdício de água muito grande, que são presídios antigos e tal. Em São Paulo até o valor é até mais modesto, né? Mas vai até R$5.000. O RDD, por exemplo, é caro, que são celas individuais, sistemas de monitoramento muito caros, os agentes preparados de outra forma, outros salários porque são federais. Então, é muito caro manter um preso, né? Agora, você fala, qual é o remédio para isso? Eu sou totalmente contra a cadeia. Eu acho que existem medidas alternativas que você pode, já existe, com penas inferiores a 4 anos, regime semiaberto, que ele já sai para uma colônia agrícola ou sai para um sistema prisional aberto, de que ele pode trabalhar e vir dormir à noite na cadeia. Você tem ressocialização penitenciária, que é pessoas no final de cumprimento de pena, que também começam a se adaptar, porque ficam muito tempo presa, 10, 12, 14 anos preso, o máximo é 30, mas tem gente que não consegue benefício, que pega condenação de 180 anos, 200 anos, não tem como você vai cumprir os 30, não tem como fazer progressão nesse sentido. Então, para a pessoa se readaptar, ela precisa voltar num convívio. E o que ela vê lá dentro, durante essa permanência, faz o quê? Aí entra o Conselho Regional de Psicologia, que eu não sou psicólogo. A pessoa ela tem uma transformação. Eu costumo dizer para os amigos, para quem, quando eu dou palestra em algum lugar, já dei palestra lá na Ordem de Segurança Pública, é como aquele detalhe que você sai da sua casa, encontra com o vizinho, ele fala assim, puxa vida, você está bonito hoje, sua gravata está legal, seu sapato está bacana. Você ouvir aquela palavra, ele te estimulou o seu dia, você sai com uma autoestima. Se você sai, está lá o indivíduo e fala, pô, botou uma galinha morta, botou uma vela acesa e uma garrafa de pinga, e ó, você tropeçou ali, seu dia vai ser uma desgraça, querendo ou não querendo, o seu consciente vai trabalhar para essa questão. É o que acontece com o nível, com o sistema prisional. A pessoa ali, todo dia, ela se vê na defensiva e no medo da morte. Porque não sabe quem está com ela, quem é a pessoa que vai mandar naquele lugar. Ele entrou, está no meio de 50, 60, ele entrou. Quem é a pessoa que manda naquele espaço? Quem manda naquele barraco? Tem o titular, o que manda, o que toma posse, é o gerente do negócio, né? Então, você imagina uma pessoa que é presa pela primeira vez, quando ela volta com trauma
tão violento. Eu conheço pessoas que voltaram, saíram da cadeia e que andam na rua, qualquer coisa que passa uma bicicleta, eles se assustam. Por quê? Fica com trauma do que acontece lá dentro. Fora a violência. A pessoa apanha, a pessoa é torturada lá dentro. Tem pessoas que se matam lá dentro. Em caso de visita, por exemplo, um olha sem querer a namorada do outro, quando sai, acaba a visita, no outro dia você vai lá e encontra o corpo morto porque olhou para a namorada do outro. Então, é um outro mundo, é um outro conceito de vida. Então, na realidade, quando se fala em ressocialização, de dentro para fora, seria o contrário. Você tem que ressocializar de dentro para fora, não de fora para dentro. Agora, essa pessoa cumpre essa pena. Quais são as condições de saúde que ela encontra lá? Martim, hoje é muito comum algumas doenças que o sistema insiste em dizer que não. Você tem coisas assim, por exemplo, sarna, tuberculose. É comum, não é comum que está todo o sistema contaminado nesse sentido, mas é comum o índice de doenças, pneumonia. E você tem, por exemplo, a falta de atendimento médico, que tem pessoas que precisam do atendimento médico, que tem, por exemplo, como eu te disse anteriormente, afundamento de crânio, problema de visão. A gente tem casos que tem problema de visão, que precisa do oculista, você pede para o sistema, pede para o juiz de execução, e a resposta é sempre assim: olha, a população não tem atendimento também, o sistema prisional não tem. Então, a população externa, externa. Se a população externa não tem, nós também não temos aqui dentro. Então, lamentavelmente, deixa a pessoa ficar cega. Olha o ônus para nós da sociedade de, se amanhã ou depois, essas entidades, como as entidades de direitos humanos que trabalham pro bono, começar a acionar o Estado para pagar a indenização de dano moral por negligência no atendimento médico. A pessoa que perdeu uma visão. Se responde um negócio desse por escrito ainda? Tá, e responde por escrito. Eu tenho documentos aqui do rapaz do sistema que está assim, pediu um oculista e eu tenho a resposta aqui do sistema prisional dizendo que não tem. Aí vem lá aquela questão, nós estamos contratando médicos a R$ 7.450 por mês e não tem médicos não, que venham fazer esse trabalho aqui no sistema prisional. Mas também tem medo, né? Então, mas aí você pega, se você é um bom gestor, tanto privado como um gestor público, eu entendo, eu sou administrador de empresas também, então eu sou um administrador privado. Você... Do setor de administração, eu acho que deveria haver um convênio com a SAP de médicos que fizesse o trabalho que nós fazemos na Comissão de Direitos Humanos, um trabalho em prol da sociedade onde você não tem remuneração nenhuma. Eu no conselho, como presidente do CONDEP, como presidente do Conselho da Comunidade, eu nunca ganhei um tostão, pelo contrário, eu punha do meu bolso para fazer as visitas. Como a gente faz na ordem. E aí, o que aconteceu? Você pega regionalizado o número de médicos e dentistas que você tem em determinado polo, no determinado bairro, numa determinada zona, tenta fazer um convênio e pede 1 hora por dia, 2 horas, para que o médico desse possa entrar no sistema e dar uma consulta de graça para a pessoa. Porque tem o hospital penitenciário, diagnostica alguma coisa e manda para o hospital penitenciário, mas não, deixa eu morrer. Eu vou ter que te cortar por aqui e ir para o encerramento, mas gostaria de ouvir antes suas palavras de encerramento. Olha, Martim, eu ainda acredito no ser humano. Eu acredito no ser humano. Alguns seres humanos, porque como nós já conversamos algumas vezes, eu escrevi um artigo uma vez que diz: quem investiga essa gente, que investiga a gente. E sempre repito também, dizendo o seguinte, que o ser humano, para mim, é uma experiência que ainda não deu certo. E eu quero acreditar que dê certo um dia. Eu também. Eu vou encerrando por aqui, agradeço a sua presença e até a próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Obrigado e até lá.